Nosso evangelho de hoje é Lucas 11, de 15 a 26. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram, é por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediu-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por Beelzebu, por meio dele, que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não encontrando, ele diz, vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Jesus realiza milagres e exorcismos como sinais da presença do reino de Deus. Tais sinais indicam novos tempos para a humanidade, pois Deus se faz presente no meio de nós, como um de nós, falando conosco como amigos. Jesus Cristo revela que o reino de Deus é libertação total do homem, e o próprio Cristo é a nossa libertação. O reino de Deus é Jesus mesmo agindo para nossa salvação. Nesse ponto, o inferno reage para continuar sua ação destruidora da humanidade. Segundo o contexto do texto de hoje, se um espírito imundo sai de uma pessoa e não encontra um lugar para ficar, percebendo que seu lugar não foi preenchido devidamente pelo Espírito de Deus, então ele decide retornar àquela mesma pessoa acompanhado de mais 7 demônios piores do que ele. Consequentemente, a vida daquela pessoa se tornar pior que antes. Vai se tornar. Diante disso, o evangelista alerta para o fato de que, ao se livrar de um mal, perceber uma brecha para ele, imediatamente preencher-se do Espírito Santo, ir mais fundo nos mistérios de Deus, não perder tempo com coisas ou pessoas que só facilitam aberturas de portas para os demônios. É necessário, portanto, fortalecer-se contra o mal mediante uma profunda abertura e prática do bem maior. Em Jesus já somos vencedores, esse é um dado. O reino de Deus, por meio dele, elimina o reino de Satanás, dando liberdade ao homem. Jesus traz consigo a vitória final. A força do mal é derrotada pela força do bem. Conferir Isaías 49, 24, 30 e 25. As doenças e os demônios são expulsos pelo poder de Deus em Jesus, que é o homem mais forte, o vencedor da batalha final, Lucas 11, 22. É importante frisar que Jesus Cristo é aquele pelo qual tudo foi criado, também é aquele pelo qual tudo foi salvo. Não existe nem criação nem salvação sem que não seja por meio dele. Por ele se dá a criação, por ele se dá a libertação do que foi criado. Não existe salvação fora dele. Os inimigos da salvação querem implantar na sociedade a ideia de que Jesus age em nome de Beelzebu, homem das moscas, ou senhor das moscas, ou imundícia. Portanto, um discípulo de Satanás. Ora, como o texto é apresentado, evidencia-se que Satanás está justamente do lado oposto.
criando uma narrativa falsa para colar no Filho de Deus aquilo que está fazendo parte da falsa religiosidade dos líderes de Israel, de sua fraqueza. Jesus, por sua vez, faz-os, esses líderes, refletir e os ultrapassa na forma de compreensão e ação quando manifesta seu mais elevado interesse salvífico. Por isso, diz ele, o homem é chamado a uma profunda tomada de decisão que podemos ver nesse texto. Ou com Jesus, ou sem ele. A escolha do homem determinará seu futuro de salvação ou de condenação, de liberdade ou de prisão. A presença de Jesus Cristo é a realidade definitiva para o futuro da humanidade. Ao escolher Cristo, o homem alcança o futuro pensado por Deus para ele. Torna-se filho no Filho, participando da própria vida de Deus. Ao negar Cristo, o homem continuará sob o domínio de Satanás, em estado cada vez pior, até atingir a anulação de si mesmo pelo demônio, ou demônios. O homem se encontra em Deus, descobre-se e se humaniza através de Jesus Cristo, o homem perfeito. Negando Cristo, o homem nunca saberá quem é e se animalizará cada vez mais. Aquele que se tornou livre do mal deve manter-se atento, vigilante o tempo todo. Somente em Jesus ele poderá vencer sempre, não pode descuidar-se. O cristão vive em luta constante contra o mal, os olhos fixos em Cristo, perseverante na escolha feita, decidido no bem que tem de realizar, vigilante com relação a si mesmo. Nunca deve esquecer que o Satanás já foi vencido com a cruz de Cristo, mas ele é feroz, ilusionista, mentiroso, enganador. O cristão atento estará sempre pronto para o combate e vencerá mediante uma adesão total a Cristo em todos os instantes de sua vida. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.